Boa noite, vou apresentar meu projeto de pesquisa sobre quais são os desafios no processo sucessório em empresa familiar brasileira. Sou a Catarina Karen de Vasconcelos da Cruz. Boa noite novamente. Vamos lá. Sobre o resumo. A empresa familiar ela pode ser entendida como um negócio cujo responsável pela gestão está ligado à empresa pelo menos há 2 gerações. O objetivo geral desse trabalho é identificar os desafios no processo sucessório em empresa familiar brasileira e como isso pode ser melhor resolvido. Na introdução. Segundo o Américo 2020, 90% das empresas brasileiras é familiar. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do SEBRAE, elas representam cerca de 65% do PIB e empregam 75% da força de trabalho do país. Pela grandeza e tamanha relevância para o país, é importante e necessário saber quais são os desafios no processo sucessório em empresa familiar brasileira. É importante saber como essas empresas cresceram e quais dificuldades foram enfrentadas para chegar até o momento da pesquisa. Nesse trabalho, será analisado o caminho percorrido pelos gestores responsáveis. Vamos aos objetivos. O objetivo geral é identificar os desafios no processo sucessório em empresa familiar brasileira e como isso pode ser melhor resolvido. Vamos aos específicos, que são analisar a dificuldade dos desafios encontrados, identificar os métodos que foram usados para minimizá-los e citar as melhores, mais eficazes soluções diante de todas as evidenciadas nos estudos. Vamos às hipóteses. Os métodos encontrados para solucionar os problemas foram, em geral, preparar profissionalmente os herdeiros, ainda que com dificuldades, estabelecer um processo de tomada de decisão, determinar o plano de sucessão e criar um plano de negócios dos proprietários das empresas. Vamos lá. O que é uma empresa familiar? De acordo com Donnelly, a empresa familiar pode ser compreendida como um empreendimento cujo responsável pelo poder de gestão está ligado à empresa pelo menos há 2 gerações. Para que seja considerado empresa familiar, de acordo com Donnelly, os familiares possuem poder de influência na definição das metas a serem alcançadas, nos interesses e objetivos da empresa. Segundo Camargo, uma empresa familiar é a interação entre 2 sistemas separados, empresa e o negócio, mas que são conectados. Agora vamos às classificações e características das empresas familiares. A empresa familiar tradicional, ela possui capital fechado e o controle administrativo e financeiro é feito exclusivamente por familiares. São empresas com maior controle dos proprietários e consideradas de pouca transparência. A empresa de trabalho familiar considera a combinação entre propriedade e gestão, ou seja, os membros da gestão da empresa são sempre da família, de modo que os integrantes de grau mais próximo ao do fundador são incentivados a trabalharem nela. A empresa familiar híbrida, o capital é aberto, mas a família ainda detém um controle, havendo maior transparência e participação na administração por profissionais não familiares, ou seja, profissionais que, para organizar, os responsáveis pela gestão são profissionais de fora, não necessariamente são só os da família. A empresa de influência familiar ou de investimento é a que a maioria das ações está em poder do mercado, mas a família, mesmo afastada da administração cotidiana, mantém uma influência estratégica através da participação acionária significativa. Agora vamos ao processo sucessório. Segundo Camargo, pensar em sucessão familiar é pensar e planejar com antecedência como será o processo sucessório. Ainda de acordo com Camargo, 2017, o plano de sucessão pode ser usado também para construir uma liderança forte, ajudar a empresa a sobreviver às mudanças no mercado e forçar os executivos a analisar os objetivos atuais da organização. Ou seja, é organizar a empresa, organizar o fundador para preparar para o futuro, para ver quem é que vai ficar no lugar dele, quem é que vai tomar as decisões.
Agora vamos aos desafios das empresas familiares. A profissionalização em si é um dos desafios, porque o sucessor, às vezes, ele não quer se profissionalizar por entender que, por ele ser o filho do dono, aquilo ali já basta para ele saber organizar a empresa, o que às vezes, na maioria das vezes, nem é. Mas a profissionalização, ela é uma aliada, porque ela é tida como uma alternativa para diminuir os conflitos sucessórios. Atração de talentos. Existe uma resistência grande em fazer uma transição de carreira, em entender que aquela pessoa que estava ali há bastante tempo contribuiu muito, mas são necessárias novas habilidades e conhecimentos para o futuro. Como, por exemplo, seria o administrador. Ele é um administrador antigo, mas por mais que ele esteja ali há muito tempo, a administração precisa de ideias novas, precisa de uma organização mais atual. E tem também os conflitos por sobreposição de papéis. Por existirem dois sistemas separados, é muito comum haver conflitos em negócios familiares, pois há sobreposição de papéis. Por isso, para que uma empresa baseada nesse modelo seja bem-sucedida, é imprescindível o auxílio de consultores especializados, ou seja, a atração de talentos também dá uma ajuda nisso, né, para resolver esse problema. Outro desafio também é o fundador se afastar do cargo de poder que era exercido. Eu peguei essa parte aqui de baixo, é um exemplo do que o Júnior e Gracie, de 2012, disseram, né, referente aos fundadores. Algo unânime entre os pais sucedidos foi a percepção e até mesmo o desejo de permanecerem vinculados de alguma forma à empresa, mesmo que em idade avançada e após a passagem do bastão. Nenhum dos sucedidos entrevistados mencionou interesse em afastar-se completamente do negócio a partir da perspectiva de sucessão. Todos veem como importante a continuidade de sua participação, de forma a servir de suporte ou até mesmo como mentor do filho sucessor. Embora esse formato em geral esteja muito pouco estruturado e discutido dentro da empresa e entre os partícipes do processo. Em poucas palavras, não há bem certeza de como esse desenvolvimento se dará na prática, no futuro. Agora vamos à metodologia. Para esse trabalho de revisão de literatura, foram escolhidos os métodos de pesquisa. Qualitativa descritiva, por descrever as características de determinada população ou fenômeno, respondendo a questões particulares. E a bibliográfica, por abranger toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, livros, pesquisas, monografias e teses. Esse foi o meu trabalho e boa noite. Ou boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Obrigada.